Esta é a história do trágico fim de um dos mais queridos apresentadores de TV e conservacionistas da vida selvagem na Austrália. Steve Irwin vivia e respirava a natureza e, ao longo das décadas, consolidou-se como o rosto dos documentários sobre a vida selvagem em todo o mundo. Mas foi entre a natureza e a vida selvagem que ele tanto amava que ele encontrou sua morte agonizante, enviando ondas de choque ao redor do mundo e devastando sua família e fãs. Esta é a trágica história de Steve Irwin, de O Caçador de Crocodilos. Steve conquistou fama mundial com seu programa em 1996, aos 34 anos, o ponto alto de sua dedicação vitalícia à vida selvagem. Steve cresceu cercado pelas criaturas mais selvagens da Austrália. Ambos os pais eram apaixonados por conservação animal e fundaram a Birra Reptile Park, em Queensland, que mais tarde se tornou o renomado zoológico da Austrália. Durante a infância, o pai de Steve ensinou a lidar com todos os tipos de animais, até mesmo os mais perigosos. Reza a lenda que com apenas 6 anos, ele capturou sua primeira cobra marrom venenosa, uma das mais mortais do mundo. Ele acompanhava seu pai em expedições para realocar crocodilos, protegendo-os dos humanos, e muitas vezes de caçadores. Aos 9 anos montou pela primeira vez nas costas de um crocodilo, uma técnica que 2 décadas depois se tornaria sua marca registrada e o tornaria famoso. Era 4 de setembro de 2006, mais um dia de trabalho para Steve, de 44 anos, enquanto carregava seu caminhão com suprimentos e equipamentos e partia para o Recife de Bat Reef, perto de Port Douglas, no nordeste da Austrália. Ele e sua equipe estavam se preparando para gravar imagens subaquáticas para um documentário chamado Ocean's Deadliest para o canal Discovery, dirigido por John Stanton. Nos dias anteriores à gravação, John não conseguia se livrar de uma sensação estranha de que algo ruim estava para acontecer. Ele conversou com amigos e produtores pedindo para cancelar o documentário, mas o canal já havia investido muito dinheiro no projeto e não podia arcar com mais atrasos. Mesmo assim, John continuava com um pressentimento inquietante de que algo daria errado. Ele redigiu um testamento e relutantemente partiu para o Recife, acompanhado por Steve e seu cinegrafista Justin Lyons. Pela manhã, ao chegar em uma pequena cidade perto de Port Douglas, embarcaram num barco de pesquisa de 75 pés de Steve, chamado The Croc One, e navegaram até o Bat Reef, perto da Grande Barreira de Corais, na costa leste australiana. A área abrigava várias espécies de vida marinha, incluindo tartarugas, golfinhos e baleias, mas o trio queria encontrar um tubarão para filmar o episódio. Eles vestiram seus trajes de mergulho, colocaram seus snorkels e mergulharam na água. O mar estava mais turvo do que o normal, e Steve e Justin não conseguiram encontrar um lugar seguro para procurar um tubarão. Decidiram encerrar as filmagens daquele dia, pois não era o momento certo. No entanto, antes de partirem, Steve avistou algo que chamou sua atenção. Não era um tubarão, mas era uma bela de uma raia. Esses animais marinhos podiam crescer até 5 metros de comprimento, incluindo uma longa cauda afiada, que manejavam com grande agilidade. Era sua principal arma no ecossistema subaquático. Mas Steve não se intimidou com a criatura. Ele fazia isso a vida inteira e sabia que as arraias não eram conhecidas por atacar humanos, a menos que fossem provocadas ou acidentalmente pisadas. Steve nadou até o animal até que estivesse logo abaixo dele. Ele pensou que era o ângulo perfeito para gravar algumas cenas para o próximo programa infantil de vida selvagem de sua filha Bindi, chamado Bindi, a garota da selva. Ele sinalizou para Justin nadar até ele e começar a filmar. Era uma visão serena no fundo colorido do oceano. As arraias raramente eram observadas tão de perto, pois geralmente fugiam ou se enterravam na areia ao encontrar humanos. Enquanto Justin nadava para se aproximar de Steve, ambos estavam alheios ao que estava prestes a acontecer. Steve estava a poucos metros acima da raia, tentando encontrar o melhor ângulo para as filmagens, enquanto a raia de repente lançou sua longa e afiada cauda para cima, perfurando o peito de Steve. Ele não percebeu imediatamente a gravidade do ataque, mas uma sensação de dormência tomou conta de seu corpo por alguns segundos na turbulência da água. Enquanto tentava voltar à superfície, Steve instruiu Justin a continuar filmando. Mesmo em circunstâncias tão terríveis, ele queria aproveitar o momento. Justin, no entanto, estava dolorosamente ciente do que havia acontecido.
havia um buraco de 5 centímetros do peito de Steve, que agora estava sangrando profusamente, tingindo a água ao redor de vermelho. Temendo que o sangue pudesse atrair um tubarão, Just segurou Steve e o incitou a nadar para a segurança. Enquanto chegaram à superfície, a gravidade do ferimento tornou-se imediatamente clara. Steve estava em uma dor excruciante e perdendo muito sangue. Ele gritou para Just que seus pulmões haviam sido perfurados, mas a realidade era ainda pior. A cauda da raia havia atingido o lado de seu coração. A perda maciça de sangue significava que ele poderia morrer em poucos minutos. Justin gritou para a equipe no barco que Steve estava gravemente ferido e precisava de ajuda imediatamente. Eles rapidamente o colocaram em um bote inflável e tentaram levá-lo para a costa. Durante todo o trajeto, Steve mostrou um espírito indomável. Ele estava perdendo a consciência e, enquanto Just e a equipe pressionava o ferimento para conter o sangramento, o chamava para continuar vivo por sua família e seus 2 filhos. Steve percebeu que aqueles eram seus últimos momentos e calmamente disse que iria morrer. Poucos minutos depois, parou de se mover, fechou os olhos e seu rosto ficou azul. Steve Irving, o famoso conservacionista e amado apresentador de TV, estava morto. Paramédicos foram chamados à costa, mas não conseguiram reanimá-lo. Mesmo se tivesse sido levado a um hospital, as chances de sobrevivência eram mínimas, devido à gravidade do ferimento direto em seu coração. As imagens do ataque capturadas pela câmera de Justin Lyons nunca foram divulgadas, em respeito à memória de Steve e à dor de sua família. Sua esposa Terry e seus filhos Bindi e Robert estavam na Tasmânia enquanto receberam a notícia. Devastados, viajaram para o zoológico da Austrália, onde Steve trabalhava, sendo recebidos por milhares de fãs que ofereceram consolo. Agora, o que aconteceu com o ferrão no peito de Steve? Rumores se espalharam de que Steve teria sobrevivido se não tivesse arrancado o ferrão de seu peito. Os ferrões de arraias possuem espinhos afiados, voltados para trás, projetados para se prender firmemente à carne. Seria quase impossível para Steve arrancá-lo, especialmente em seu estado quase inconsciente. O caçador de crocodilos australiano Steve morreu durante uma expedição de mergulho perto de Port Douglas, na Austrália. Naquele dia, o mundo perdeu um grande ícone da vida selvagem. Os fãs de Steve ficaram devastados com sua morte e rapidamente surgiram rumores na internet sobre um possível vazamento das filmagens. Embora ele pudesse desejar que as imagens de sua morte fossem compartilhadas com o mundo, sua esposa Terry decidiu o contrário. Após a polícia assistir à gravação, recomendou que a família de Steve a destruísse. Isso confirma que todas as versões circulando na internet são falsas. Meu pai era meu herói. Ele sempre estava lá para mim quando eu precisava dele. Ele estava trabalhando para mudar o mundo, para que todos amassem a vida selvagem como ele amava. Papai fez deste lugar sua vida inteira. Agora é a nossa vez de ajudar o papai. Obrigada, disse sua filha. Estar perto de animais selvagens é perigoso, mesmo para um profissional treinado e experiente como Steve. Portanto, se você não tem experiência ou treinamento formal, é melhor observar a natureza respeitosamente de uma distância segura. Rex Neidorf, proprietário do Centro de Répteis de Alice Springs, na Austrália, também não aprovava sua imprudência. Em 2003, ele alertou Steve sobre o risco de manusear um lagarto de 2 metros sem proteção, o que resultou em cerca de 10 marcas de mordida em seu braço. Havia sangue por toda parte. Esse era o Steve, o artista. Ele era um verdadeiro showman, disse Rex. Talvez a crítica mais significativa enfrentada por Steve tenha ocorrido em 2004, quando ele alimentou um crocodilo de 4 metros, segurando seu filho de apenas 4 meses, Robert. Steve não é mais o caçador de crocodilos favorito da Austrália. Na verdade, há críticas por toda a parte, reportadas nos jornais na época. Mesmo seus fãs questionaram, será que ele finalmente foi longe demais? Algumas organizações familiares afirmaram que o incidente era um ato de abuso infantil. Isso levou a uma investigação pelo Departamento de Família de Queensland. No final, o governo decidiu não apresentar acusações, e Steve prometeu que nunca mais colocaria seus filhos em perigo. No entanto, isso não impediu de continuar realizando suas emocionantes acrobacias. Após sua morte, muitos de seus críticos questionaram se o acidente fatal foi realmente um acidente ou Steve poderia ter feito algo para provocar a raia. Apesar de todas as críticas que ele recebeu, muitos conservacionistas concordaram que ele inspirou uma geração inteira de cientistas, conservacionistas e entusiastas da natureza.
Steve sempre afirmou que seu propósito final seria transmitir a paixão pela conservação da natureza para seus filhos. Honrando o desejo de seu pai, Beans e Robert tornaram-se zeladores dedicados e conservacionistas, dando continuidade ao legado de Steve. Obrigado por passar mais um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos estes vídeos, que recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.